Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso Bíblia Casal. Eu sou a Lei. Eu sou a Lei. E assim, nós temos no nosso canal, a gente sempre fala e sempre traz uma leitura bíblica. Nós estamos em Gênesis, ainda temos muita coisa pela frente. E a gente também vai estar trazendo alguns vídeos falando, explicando, ou conversando, ou refletindo sobre outros temas que nos chamam a atenção e que a gente gostaria de compartilhar com vocês. Esse vídeo faz parte de uma série de outros vídeos que sempre que a gente achar alguma coisa legal e interessante, a gente vai estar trazendo aqui e colocando para compartilhar juntos e trocarmos ideias e refletirmos e aprendermos todos juntos. No vídeo de hoje, assim que a gente começou a namorar, eu e a Elei, ela falou uma coisa que eu fiquei bem pensativo e me fez mudar de concepção em muitas coisas que eu tinha com relação a Deus, né? Que ela falou o seguinte: Deus não é democracia, Deus é teocracia. E até então, eu tinha uma imagem de Deus um pouco diferente, para não dizer bem diferente da imagem que eu tenho hoje. E essa forma, a forma como ela falou na verdade, me fez refletir que a gente entendendo isso muda muito como a gente enxerga todo o processo espiritual no sentido Deus. Então, eu queria que você explicasse, meu bem. Nossa, um pouquinho. Jogou a batata quente na cara. Lógico. Mas assim, o que é interessante, o que eu falei pra ele na época, nem lembro, gente, direito, mas quando eu falei que Deus não é democracia, mas sim uma teocracia, foi muito baseado, acho que foi algum estudo que eu ouvi, enfim, mas que fez sentido para mim na época, e eu levo isso como um lema realmente, porque nós estamos vivendo uma sociedade que nós vivemos em uma democracia. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente sempre acha que assim, Deus é do meu jeito, né? Deus, ele te ama do jeito que você é, mas ele não aceita você do jeito que você é, porque você vai, à medida que você tem um encontro com ele, passando por um processo de transformação. Repete só essa parte de novo. Deus, ele ama você do jeito que você é, mas ele não aceita que você continue no caso. Continue sendo desse jeito. Isso é muito importante. Por quê? Porque quando você tem um encontro de fato com Deus, você vive um processo de transformação. E aqui tem um ponto importante, um alerta interessante, porque se você acha que teve encontro com Deus e não viveu esse processo de transformação, de fato você não teve encontro com Ele. Porque não tem como, e aí eu vou puxar aqui a história do Paulo, que era Saulo. Saulo, quando teve encontro de fato com Deus, ele mudou até o nome. Ele virou Paulo, porque Deus, ele transforma você para que você possa ser um cidadão do reino dele. O reino é de Deus, não é seu, você é servo. A servidão, ela se dá quando você, na posição de servir, está subordinado a alguém. E quem é esse alguém? Deus. E atualmente, e é claro, aqui é um tema polêmico, porque atualmente as pessoas têm dito não, mas aqui nós estamos vivendo no tempo da graça, de fato, mas Deus, como autoridade, como Senhor desse reino, não deixou de ser. Então, se você quer fazer parte do reino de Deus, existem regras, princípios que você precisa seguir. Ah, mas eu não quero seguir essas regras, eu não quero seguir esses princípios, eu quero seguir Deus do meu jeito. Você vai seguir, mas não vai fazer parte do reino dele. Porque se você começa a ler a Bíblia de fato, não é ouvir a Bíblia, é ler a Bíblia, tentar entender a Bíblia, interpretar a Bíblia, você vai perceber que para fazer parte desse reino, você se submete à regra. É aqui no Brasil, como exemplo, no Brasil, nós temos a Constituição brasileira. E falo eu como advogada, se você não se submete à Constituição brasileira, você não tem como viver no Brasil, porque aqui nós temos regras específicas que você precisa seguir. Então não é a laissez-faire, não é do jeito que você quer, é de acordo com as leis desse reino. E quando a gente fala de Deus, quando a gente fala do reino dos céus, também tem princípios
também tem normas e também tem leis que a gente precisa seguir. E Deus não é democracia, não é do meu jeito, eu não tenho voz. Então, por isso que é uma decisão individual, a gente não tem como impor, você tem que seguir a Deus. A gente não vive esse evangelho de imposição. Aqui nós estamos falando de um evangelho com livre-arbítrio, você pode decidir segui-lo ou não. Ele vai te chamar da forma que você é. Porque nós somos criaturas de Deus. Agora, para sermos filho é um lugar especial. Agora, eu sou filho, mas eu sou servo acima de tudo. Por quê? Porque aí a gente volta lá ao que a gente leu em Gênesis, né? O homem pecou e destituído da glória ficou. E foi com Jesus que houve esse restabelecimento por meio da graça. Mas você se torna filho e servo. Então não é democracia, não é da forma como você quer. Servir a Deus não é do jeito que você quer, é do jeito dele. Tem uma transformação de vida. E a grande pergunta é, você tem vivido essa transformação de vida? Tem visto isso na sua vida? Ou tem seguido a Deus do jeito que você quer, na hora que você quer, como você quer, achando que o jeitinho brasileiro vai te fazer entrar no reino? E aí é uma grande crítica que eu faço às igrejas, né? Por quê? Porque a gente não tem hoje, infelizmente, uma grande parte dos pastores, né? E liderança religiosa não tem levado esse evangelho, é o evangelho da cruz. É o falar a verdade, dizer assim, ei, aqui não é uma democracia, aqui no reino dos céus é uma teocracia, Deus no centro, você como servo. Tá disposto a servir? Vem para o reino. Não tá? Paz e bênção. Mas é bem isso. Eu acho que é uma palavra pesada, porque a gente sempre tem a figura de Deus. De hoje, né? Que todo mundo quer ser ouvido e todo mundo... tudo que eu quero tem que ser resolvido imediatamente. As pessoas têm que me aceitar do jeito que eu sou. Não interessa como eu sou. Todo mundo tem que engolir goela abaixo como eu sou. Né? E tem também aquela questão que as pessoas sempre dizem assim, Deus é amor. Ele é amor de fato, mas ele também tem temor, ele também é disciplina, porque senão a gente começa a flexibilizar a imagem de Deus. E Deus, ele é pai. E o que o pai faz? Eu não sou mãe ainda, tá, gente? Mas ele é pai. Então explica aí o que o pai, qual é a figura do pai? O pai... Isso é bem delicado também, né? Hoje, nesse mesmo âmbito, a gente também tem a ideia do pai brother, do pai que só passa a mão na cabeça, do pai que aceita tudo. Olha que bonitinho, né? Meu filho tá esperneando no supermercado e é o jeito dele, né? E assim, o pai, a princípio, ele não é amigo. Ele é a pessoa que tá ali para corrigir, para direcionar e para educar. Né? E às vezes a gente confunde isso com o cara que é super legalzão, o cara que o que eu disser para ele vai aceitar, né? E pai tem que ser a pessoa que educa, que corrige, lógico, com amor, né? Mas ele é essa pessoa e não o contrário. A gente não pode achar que o pai é o amiguinho da escola que vai achar tudo legal, que vai concordar com tudo, e pelo contrário, né? Se tem alguma coisa errada, você tá lá justamente para corrigir porque você está à frente, né? E isso daí é bem importante porque quando a gente entende. E no meu caso, eu sempre achei, antes de ter essa concepção, eu sempre achava, cara, é muito estranho, porque assim, nesse caso aqui, então, Deus é um ser autoritário, né? E se a gente pensar que ele é autoritário, seria de uma forma. Mas quando a gente entende que é do jeito dele e nós escolhemos ou não servir, aí a coisa já fica mais tight, né? Porque assim, quando você enxerga um ser desse tamanho, como ele precisa de elementos, no caso, que a gente sirva, que a gente faça como ele quer, fica mais fácil de você decidir se você quer ou não servir. Eu acho que é porque a gente vai muito pelo lugar de Deus precisa de mim. Eu acho que a gente fica muito nesse lugar de que Deus ele é tão amor que ele precisa de mim. Não, Deus não precisa da gente. Eu acho que a gente tem que tirar isso da cabeça. Você precisa de Deus. Ele vai continuar te amando porque ele é o criador do universo. Deus sem você é Deus. Agora e você, né? Sem Deus, o que é? Não sei. Não sei ainda, não consigo imaginar nós sem Deus, né? Então, assim, eu acho que é claro que assim, é uma reflexão profunda. Aqui a gente não está ditando regra, mas é uma reflexão que a gente precisa fazer, porque se a gente for ler de fato a Bíblia, entender o que está escrito ali, na sua base mesmo, no que de fato a Bíblia traz,
é uma teocracia, né? A gente está lendo agora Deuteronômios e existem princípios e regras que o povo ali que tinha saído do Egito precisava seguir. Se eles não seguissem, eles eram realmente dizimados. E com Jesus veio a graça, mas não significa dizer que princípios basilares universais foram flexibilizados. Então, assim, às vezes a gente acha que Deus vai dar o jeitinho dele para nos aceitar e nos acolher com os nossos pecados, com as nossas falhas. Não, peraí, Deus ele rejeita o pecado, ele ama o pecador, mas o pecado não. E quando você, cada vez mais, você se aproxima do Pai, né, o Filho ele se parece com o Pai. Quanto mais você se aproximar dele, mais parecido com ele você fica. Não tem filhos que parecem muito com os pais, né? Ou com a mãe. É bem esse lugar. Então, eu tô falando de Deus, de um ser superior, e eu tô falando aqui como ser humano. Nossa, muito distante essa conexão. Então, você não está parecido com ele. E essa reflexão a gente precisa fazer, porque às vezes a gente passa a vida inteira se enganando, achando que tá tudo bem essa conexão, tá tudo bem eu ler a Bíblia de vez em quando, tá tudo bem eu orar de vez em quando, tá tudo bem meus pecadinhos e pecadões e modelos de vida. E isso, tá tudo bem, Deus entende, e aqui é um ponto de atenção e alerta pra gente refletir também, né? Não tá tudo bem. Você quer fazer parte do reino? A decisão é sua. Agora, adentrando ao reino, daqui para dentro, né? Você precisa seguir regras e princípios, ou senão você tá fora do reino, né? E assim, acho que para finalizar o que você tava falando, né? Tudo gira em torno de você não é obrigado. Você tem a escolha. Eu não quero, eu acho que Deus é isso, Deus é aquilo. Você tá no seu direito. Agora, dá trabalho? Dá trabalho. É fácil? Não é fácil. Tanto que a gente tem milhares de pessoas pregando e usando e vendendo e enfim, usando todos esses artifícios religiosos, né? Carregue sua cruz. Religiosos justamente para passar informações falsas, para acabar com a imagem bíblica ou coisas do tipo. Você não é o evangelho de... Oba-oba. Oba-oba, eu esqueci o nome agora, que é o evangelho das profetadas, né? Ainda tem isso? Eu vou para a igreja para ouvir uma profetada. Não, você está indo para um lugar para quê? Você está em outro contexto, né? Porque os profetas, eles existiam na Bíblia. Hoje, não há previsão bíblica dizendo que vão existir profetas, né? Nos últimos dias, a gente tem outras provisões, né? Enfim, outros contextos aqui de Deus usar outras pessoas, mas profetas foram os da Bíblia. Então, eu acho que vale a Bíblia diz muito que a gente peca por falta de conhecimento. E se você não conhece, é a Constituição, né? Você não conhece a Constituição, você está falhando com ela, né? Você está fazendo coisas contrárias a ela. E é muito no lugar da Bíblia também, né? Você não conhece a Bíblia, você está fazendo coisas contrárias à Bíblia. E automaticamente você vai se distanciando do reino. Então a gente precisa ter esse hábito de ler a Bíblia. É desafiador? É complicado para entender? Mas hoje não tem desculpa. E assim, aproveitando que você está falando, né? Essa questão de ler a Bíblia, é impressionante o quanto a gente vê pastores, padres e religiosos dando reflexões e falando isso, e você não vê ninguém com a Bíblia. É muito no o povo gritando, é o povo motivacional, é o povo de profetada, né? Então, é o povo dançando e girando, enfim. E a questão não é que se pode ou se não pode, a questão é o foco de quem é cristão está em cima da leitura bíblica, né? Assim como em outras religiões, cada um tem os seus pontos principais. Né? Em cima do que tu tá falando, eu acho que é legal a gente entender que a Bíblia é como se fosse a Constituição do reino. É como se fosse a Constituição brasileira. Eu nunca nem li a Constituição brasileira, mas ela existe. Traz aí o que acontece, a consequência do pecado. Eu não quero ler. Aí eu fico pensando, se você não quer ler a Bíblia, não gosta de ler a Bíblia, como é que você vai fazer parte do reino dos céus? Não tem algo errado? Sendo a Bíblia o ponto base, fundamental e crucial para tudo que rege o cristianismo. E quando a gente fala em democracia, como você vai ser democrático
sem entender e ter fundamentação no instrumento principal da democracia, Também. que é a Constituição. Então, assim, a mesma coisa. Eu acho que como é que eu posso dizer? Essa reflexão, esse lugar, a gente precisa refletir. E aqui não é causar polêmica, eu acho que a gente não está nesse lugar de causar polêmica, enfim. Mas é de refletir e entender que, assim, Deus tem um reino. Quero entrar, vou precisar seguir as regras. Me modificar. Não quero entrar, porque eu não tô a fim de me modificar. Tudo bem. Tá tudo bem, mas não é o seu lugar nesse reino, né? Não tem lugar pra você se você realmente não seguir as regras, né? A porta é estreita. É verdade, mas de qualquer forma, isso me fez mudar bastante a forma como eu enxergava, né? E eu acho que aí a gente consegue ter um paralelo melhor, até para decidir se eu estou disposto ou não. Mas se você não estiver disposto, não tem problema. Tem outras religiões, né? Tem outras religiões, outros deuses, outros universos, né? Ou multiversos, de acordo com a Marvel. Então tem uma série de opções. Opções não faltam, né? Mas, enfim, acho que... Mas do que tu tá falando para fechar, é assim, a gente precisa parar de brincar com o reino. Porque o brincar com o reino só vai trazer consequências pra gente. Deus, ele continua sendo Deus e as coisas do reino vão continuar existindo, os princípios vão continuar existindo, mas a brincadeira para você vai ter uma consequência, porque você fica em cima do muro, você não vai nem para direita nem para esquerda, e a gente precisa sair de cima do muro e entender, puxa, o que eu quero seguir, né? Eu quero seguir uma religião, eu quero seguir uma doutrina, eu quero seguir um Deus. Qual é o Deus que eu me identifico, né? Nós estamos aqui falando do Deus do universo que acreditamos, né? Mas a pessoa precisa, eu acho que aqui é uma decisão individual, entender o que precisa seguir, o que quer seguir. Porque senão ele fica no oba-oba, que agora tá na moda, né? Todo mundo é evangélico, todo mundo vai pra igreja, todo mundo dia de domingo tá lá no oba-oba, e de fato não está entendendo o que é ser servo, o que é servir um reino, o que é fazer parte desse reino e a consequência das ações quando você não está conectado com esse reino, porque tem consequência, né? Sempre tem. Pois é. Então, às vezes, tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não está entendendo por que está acontecendo, mas é muito da consequência dessa brincadeira com o reino, né? Com o rei, você não brinca. E assim, o que é delicado é que a gente pensa que tudo acontece imediatamente. E às vezes algo que você faz aqui vai reverberar 5 anos depois, 10 anos depois, 20 anos depois, você está morrendo e aí que vai acontecer alguma coisa. Enfim, esse tempo, ele é muito relativo, né? Então a gente pensa que alguma coisa aqui agora, vai ser amanhã. Não, aí 20 anos depois acontece. Então isso a gente tem que tomar sempre cuidado com o que a gente planta agora, para não colher lá na frente ou não saber por que está acontecendo isso ou aquilo, né? Eu concordo, é isso aí. Então, que a gente possa trazer aqui para a mesa, né? Comenta, faz os comentários aí de vocês. O que vocês acham? Deus é uma democracia, uma teocracia? Enfim, concordam ou não concordem? Coloquem suas opiniões. Eu acho que aqui é um espaço de troca, de aprendizado. Não tem certo, não tem errado. Não somos os, né, detentores do saber. Mas eu acho que quando a gente virou essa chave, a gente começou a levar, né? Pelo menos tá tentando, né? E fica mais fácil, porque assim, ou você tá dentro, ou você não tá. Você consegue, isso aqui eu não me adequo a isso aqui. Isso aqui não dá pra mim. Isso aqui dá. Então fica mais fácil de você decidir entrar ou não. Agora, a partir do momento que você entra, né, você tem regras. É tipo o cara que é maçom, ele tem as regras da maçonaria. O cara que é do candomblé, a mesma coisa. Então, você tem que estar disposto a seguir essas regras, a seguir os ritos de cada denominação e derivados, né? Então, acho que isso vale para tudo, na verdade. Com Deus não seria diferente. Só tem um mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, quando você coloca Deus no centro, quando você o ama de fato, pelo menos busca amá-lo, você não quer feri-lo, você não quer entristecê-lo, você não quer ferir as regras do reino, mas você só faz isso quando você realmente entende que você é servo, que você está submisso ao rei, né? E nesse caso,
estamos colocando aqui que o rei é Jesus. Espero que essa reflexão tenha te ajudado a tomar alguma decisão, enfim, ou bagunçado tua cabeça. Mas espero que vocês tenham gostado, né? É isso, Pedro. E aproveitando, não esquece de se inscrever no canal, deixar um curtir pra gente, deixar um recadinho também, né? E até o próximo vídeo ou a próxima reflexão desse casal. É isso aí. Tchau, Tchau, tchau. pessoal.